Marcelo, me ajuda! O Totó come cocô e depois vem lamber a cara de todo mundo da casa. Meu Deus, o que que eu faço? E aí galera, beleza? Eu sou o Marcelo Ekman e nesse vídeo eu vou falar sobre coprofagia, um dos problemas comportamentais que vem se tornando cada vez mais comuns e que a maioria das pessoas tem pavor de passar por isso. Se você já sabe o que é coprofagia, eu aposto que você já deve estar fazendo uma careta, né? Mas se você ainda não sabe o que é, vou te falar agora. A coprofagia nada mais é do que a prática de comer cocô. Simples assim. Esse comportamento é bem nojento mesmo. Mas querendo ou não, a gente precisa entender o porquê que o nosso cachorro está fazendo isso. Durante a faculdade, eu tive uma matéria que se chamava Bem-Estar Animal. E é bem interessante, por sinal. Lá eu aprendi algumas coisas legais do tipo, o que significa esse conceito de bem-estar e por que é tão importante saber do bem-estar para os nossos cachorros? Bom, vamos lá. Primeiro que o conceito de bem-estar animal está totalmente relacionado para a área de comportamento animal. O próprio nome já diz, bem-estar animal. E vai ficar mais claro agora. Olha só, existem vários conceitos de bem-estar, mas eu vou usar o conceito que se baseia nas 5 liberdades, para ficar mais fácil de você entender. E essas 5 liberdades são ser livre de medo e estresse. Olha só, estresse, guarda bem essa informação. Ser livre de fome e sede, ser livre de desconforto, ser livre de dor e de doença e ter a liberdade de expressar o seu comportamento ambiental. Fácil, né? E agora outra informação muito importante para você levar em conta. Você sabia que o Brasil possui a segunda maior população canina do mundo? Pois é, isso é verdade. No Brasil vivem 30 milhões de cães. Agora para e pensa. Pensa que a maioria desses cães vivem dentro das casas, nos quintais ou apartamentos e não tem suas necessidades básicas de atividade física, mental e social supridas. Você consegue imaginar a proporção que isso toma e a quantidade de cachorro estressado, sem as necessidades básicas supridas e quase explodindo de tanta energia acumulada? É gigante. Bom, tem muitos fatores que influenciam a coprofagia, como por exemplo doença e fome. Mas esse comportamento está muito relacionado com o estresse. E aí está a explicação do grande número de cachorros que apresentam o comportamento de comer o cocô. Basicamente por estresse. É muito comum no dia a dia lá da clínica veterinária alguém chegar super preocupado porque o cachorro está comendo cocô. Ô doutor, me ajuda, pelo amor de Deus, o Totó tá comendo cocô e depois vem lamber meu rosto. Pois é bem comum mesmo. Vários cachorros fazem isso. E a boa notícia é que na maioria das vezes esse problema é de origem comportamental e não por causa de uma doença. Mas a má notícia é que esse comportamento de comer o cocô pode ser bem perigoso. O mais simplesinho que pode acontecer é em reinfestação parasitária. Então esse cachorro já tem o parasita dentro do intestino, come as próprias fezes e se reinfesta com esses mesmos parasitas. Mas também pode acontecer, por exemplo, infecções virais, como hepatite infecciosa canina, parvovirose e sinomose. E isso é meio preocupante. Mas será que é todo cachorro que tem esse comportamento ou tem alguma raça que faz mais? Na verdade, qualquer raça pode ter esse tipo de comportamento, mas existem sim algumas raças que são mais predispostas. Basicamente, os cães de trabalho, como os Border Collies, os Australian Cattle Dogs, os próprios labradores, os Golden Retrievers. E essa coprofagia normalmente acontece porque esses cães necessitam de um gasto energético muito grande e que na maioria das vezes isso não é suprido. Na minha experiência como médico veterinário, conversando também com alguns colegas de profissão, eles falam que estão aparecendo muitos casos de Shih Tzu fazendo a coprofagia. Mas ainda não tem nenhum estudo específico sobre a raça ou que fale por que os Shih Tzus são mais predispostos a ingerirem as fezes. Talvez isso aconteça porque hoje em dia o Shih Tzu é a raça mais vendida no Brasil inteiro. E na maioria das vezes eles vivem dentro das casas e dos apartamentos sem nenhum ou quase nenhum gasto energético. Mas Marcelo, a coprofagia é sempre um problema comportamental? Não, nem sempre. A coprofagia acontece, por exemplo, com os caninos selvagens. Por exemplo, um lobo-guará. Mas esse é um comportamento fisiológico e não é de origem comportamental. Porque esses cães selvagens têm, na maioria das vezes, uma alimentação desbalanceada. Então tem horas que eles conseguem bons alimentos e outras horas que eles não conseguem alimento nenhum. Então essas fezes que eles procuram para comer acabam sendo fonte de nutriente quando o alimento está escasso. Mas o nosso cachorro não passa por isso, não é mesmo? Mais ou menos. Um dos motivos para a coprofagia pode ser a deficiência nutricional.
E normalmente ela pode ser causada por uma alimentação de baixa qualidade ou até mesmo por fome. E aí o cachorro vai acabar procurando o cocô para se alimentar e adquirir alguma fonte de nutriente ali, como por exemplo proteína, minerais e vitaminas. E já falando das vitaminas, também é muito importante lembrar dela na alimentação do nosso cachorro. Normalmente, na hora da gente escolher uma ração, né, que o nosso cachorro vai comer, os proprietários dão muito mais valor para os níveis de proteína e os níveis de carboidrato do que os níveis de vitamina. E os baixos níveis de vitamina vão acabar interferindo na absorção dos nutrientes dessa própria ração. E aí a gente vai ter nas fezes vários nutrientes que não foram digeridos. E o que vai acontecer? Pode causar coprofagia. Olha só outro motivo. Um cão que passa fome na rua, até mesmo dentro de casa, também pode procurar o cocô como fonte de alimento. Eu aposto que você já viu 2 cães se alimentando num único comedouro. Não parece nada demais, né? Mas pode sim levar à coprofagia. Acredite. Sabe como? Imagina que o cão mais esfomeado vai comer primeiro. Então o segundo cão só vai se alimentar com o que sobrou da refeição do primeiro cão. Isso se sobrar alguma coisa. E aí o segundo cão, que não comeu quase nada, vai procurar as fezes como fonte de alimento, principalmente comendo o cocô do cachorro que se alimentou melhor. Enfim, as causas da coprofagia podem ser várias, desde erros simples de manejo, que a gente acabou de ver, até causas fisiológicas, causas metabólicas, causas hereditárias e as causas comportamentais, que a gente vai dar mais foco nelas. Bom, começando com as causas fisiológicas, elas são bem mais comuns nos filhotes. Isso acontece principalmente para estabelecer uma microbiota intestinal. Então o filhote ingere o cocô de outros cachorros adultos e que estão saudáveis, e essas bactérias e parasitas em geral que estão lá no cocô desse animal saudável vai servir para colonizar e equilibrar o intestino desse filhote. Imagina, seria como se o filhote comesse alguns bichinhos para morar dentro do intestino dele e melhorar o funcionamento. É igual aquele frasquinho que você toma com lactobacilo vivo, sabe? Você toma para melhorar o funcionamento do seu intestino. E o filhote também come cocô exatamente com esse mesmo objetivo. Bom, outro motivo é do filhote comer as fezes para suprir vitaminas e minerais ou qualquer outro tipo de nutriente que está faltando no corpo dele. Ou porque a mãe desse filhote está dando um pouco leite, ou porque é um leite de baixa qualidade, ou porque esse filhote está na rua e está se alimentando mal. E aí o que pode acontecer é esse filhote procurar as fezes como fonte de nutriente. Simples assim. Ele vê o cocô como uma oportunidade para comer e suprir o que está faltando no organismo dele. Existe também um ponto bastante interessante e que podia gerar uma outra discussão longa nessa parte de razões fisiológicas. E é sobre o alto nível de carboidrato que os nossos cachorros estão comendo hoje em dia. E, infelizmente, isso acontece na maioria das rações comerciais. De fato, existe sim uma grande quantidade de carboidrato na ração. E aí, o intestino desse cachorro que está comendo essa ração não consegue digerir e absorver esse excedente de carboidrato. E aí, o que acontece? Como não digere e não absorve esse monte de coisa, as fezes ficam lotadas de carboidrato e amido. E aí, você sabe o que é pior? O cachorro ama amido. O amido é muito palatável e atrativo para o cão. E eles adoram. Então as fezes contendo muito amido e carboidrato também acabam sendo fonte de alimento para o cachorro. E aí ele vai lá e manda ver no cocô. A outra razão para a coprofagia são as causas hereditárias. E isso tem a ver com a seleção natural que aconteceu para que os lobos dessem origem aos nossos cães de hoje em dia. Então os lobos, eles são animais onívoros. E por natureza eles procuram fonte de alimento no cocô de outros animais e até de outros lobos. Isso é normal. Então esse comportamento está ligado com uma herança de comportamento deixada lá atrás pelos ancestrais dos nossos cachorros. E com os cães, esse tipo de coprofagia acontece especialmente com fezes de cavalo e de gato. Com os cavalos, porque as fezes, o cocô desses animais tem muitas fibras e também por causa da digestão microbiológica que acontece no intestino deles. Mas por que os gatos? Quem que nunca viu um cachorro comendo cocô de gato? Quem tem gato e cachorro em casa sabe do que eu estou falando, né? Aposto que vê a imagem do seu cachorro lá se deliciando na caixinha de areia. Mas então, porque os gatos, assim como todos os felinos, selecionam muito alimento. E por questões fisiológicas, eles precisam de uma maior quantidade de proteína na alimentação. Então a ração para o gato precisa ser extremamente gostosa e com um nível de proteína bem maior do que as rações dos cachorros. Desse jeito, o gato come a ração, parte dessa proteína acaba não sendo digerida ou absorvida e vai para o cocô. E fica lá até chegar no cachorro. Aí o cachorro olha pro cocô,
o cocô olha pro cachorro, rola um clima e o resto você já sabe. Enfim, o cocô do gato é muito atrativo pro cão. E agora as causas metabólicas. Todas elas têm como resultado final o cachorro comendo cocô como fonte de nutriente. E uma das principais causas são as verminoses. O parasita que está lá no intestino do cachorro acaba roubando os nutrientes que esse cachorro está comendo. E aí o cão vai procurar nas fezes os nutrientes que estão faltando para ele e que estão sendo roubados por esse parasita. Tem também algumas outras causas de coprofagia por razões metabólicas. E uma delas é a deficiência de enzimas digestivas. Essas enzimas são protease, lipase, amilase e celulase. E a falta dessas enzimas digestivas pode ser causada por vários motivos. Um dos motivos é a falta de enzimas que deveriam estar presentes na alimentação do cachorro. Quase todos esses nutrientes que o cão está ingerindo vão saindo no cocô porque as enzimas não estão ajudando a digerir o nutriente. E aí o organismo do cachorro acaba não conseguindo absorver o alimento que deveria estar digerido, entendeu? Então o cachorro come, não consegue digerir muita coisa e o cocô vai ficar cheio de alimento não digerido. E quando isso acontece, o cocô vai ser rico nesse tipo de nutriente que o cão não está conseguindo digerir e absorver. Ou seja, mais um cocô muito nutritivo que o cachorro vai querer comer. Bom, outro motivo para acontecer a coprofagia metabólica é a pancreatite. E ela acontece também pelo mesmo motivo da falta de enzimas. O pâncreas do cachorro está doente e acaba deixando de produzir algumas enzimas. E aí vai acontecer igual no problema anterior. O cachorro não tem enzima suficiente para digerir todo o alimento, não consegue absorver porque o alimento não está digerido e o cocô vai ficar cheio de nutriente. Outra causa também é a síndrome de malabsorção. E ela também pode ser um dos motivos da coprofagia metabólica. Como o próprio nome já diz, faz com que o intestino do cachorro não consiga absorver bem os nutrientes, e aí o cachorro acaba ficando com um déficit desses nutrientes no organismo e que vão estar presentes aonde? Adivinha? Pois é, não preciso nem falar, né? Lá no cocô. E tem também a superalimentação. Isso acontece principalmente quando a refeição é dada uma vez ao dia. E aí o que acontece? Quando a gente dá só uma refeição por dia, a gente acaba sobrecarregando todo o organismo do cachorro, e aí o cachorro não vai conseguir digerir e absorver todo o conteúdo de uma só vez. E aí vai sair aonde? De novo, tudo no cocô. Bom, e agora as razões comportamentais. Tava ansioso, né? Calma, não fica não, porque já já você vai descobrir o que acontece com um cachorro ansioso. Bom, vamos lá. Essa é, sem dúvida, a causa mais comum de coprofagia. Punição por fazer as necessidades fisiológicas no lugar errado. E a explicação que as pessoas dão para isso é que toda vez que o cachorro faz o cocô no lugar errado, o dono vai lá e pune esse cachorro. E aí esse cachorro vai começar a associar que a presença dele, do cocô e do proprietário é muito perigosa. Então na próxima vez que esse cachorro fizer o cocô no lugar errado, ele vai comer o cocô para esconder do dono e evitar uma futura punição. Mas a gente da Tudo de Cão, a gente não vê a punição causando a coprofagia porque o cão quer se livrar do cocô antes que o proprietário veja. Não, eu acho essa associação muito complexa e difícil do cachorro fazer. Precisa ter um discernimento muito grande por parte do cachorro para ele querer comer o cocô para esconder do dono. Olha, fiz um cocô aqui no mesmo lugar onde eu sempre faço, mas meu dono não gosta. Vou comer esse cocô para o meu dono não ver e parar de brigar comigo. Se o cachorro, teoricamente, sabe que não é para fazer ali, por que ele continua fazendo? E outra, se o objetivo do cachorro fosse mesmo limpar esse cocô, não ia sobrar nada no chão, nem um pedacinho de cocô. A percepção de um pedacinho de cocô no chão é muito maior para o cachorro do que para a gente. Então ele deveria limpar tudo e não deixar nada. E quem tem um cachorro que come cocô, sabe que sempre ficam uns pedacinhos de cocô pelo chão. A punição causa, sim, um estado fisiológico de ansiedade nesse cachorro. E já é muito bem conhecido que a mastigação é autorrecompensante para um cão que está ansioso. E aí, quando o cachorro fica ansioso ou frustrado, ele acaba liberando tudo isso pela boca. E normalmente isso acontece com ele latindo, uivando ou mordendo algo. Entendeu? Então o cachorro acaba associando as fezes com uma punição. Fica ansioso e acaba liberando a ansiedade pela boca. Vamos pensar junto. Se ele fica ansioso perto do cocô e precisa usar a boca para drenar toda essa ansiedade, o que você acha que vai acontecer? Sim, ele vai comer o cocô. Tem também um outro mito para a coprofagia comportamental.
E algumas pessoas falam que uma das causas para a coprofagia é a imitação. Então, alguns profissionais na área, eles falam que o cachorro pode imitar outro cão que realiza a coprofagia e falam também que o cachorro pode imitar o dono que retira as fezes na frente dele. Então, eles falam que você não pode limpar o cocô do seu cachorro na frente dele, porque senão ele começa a ver aquilo e começa a comer o cocô para limpar o lugar. Né? Imagina o cachorro pensando, olha, vi meu dono tirando o meu cocô lá de cima do tapete higiênico e eu vou começar a fazer isso porque quero poupar ele desse trabalho. Hã? Gente, vamos pensar do ponto de vista de fundamentos, tá? Eu concordo 100% que um cachorro adulto, ou principalmente filhote, pode ter sim esse comportamento de imitação com outros cães e até com humanos. Mas eu não vejo motivo para um cachorro comer e continuar comendo o cocô só porque o dono limpou. A imitação é sim uma forma de obter um comportamento, mas ela não mantém o comportamento. O que mantém o comportamento são as recompensas. O cachorro precisa ter uma recompensa para manter esse comportamento que imitou. E o cão, que teoricamente come cocô porque o dono limpa, ele não está sendo recompensado por nada. Eu estava discutindo isso com os meus colegas daqui da Tudo de Cão e a gente não concorda nem um pouco com esse tipo de raciocínio. E aí essa discussão foi longe. Pensando nisso, para você ter ideia como foi longe, eu troquei alguns e-mails com umas pessoas influentes fora do Brasil. E essa discussão foi tão longe que chegou numa super treinadora, a Patricia McConnell. E ela também não concorda que a imitação seja causadora da coprofagia. Essa teoria foge completamente das questões de fundamento e de como que o cachorro aprende e mantém um comportamento. Então esse é mais um dos mitos da coprofagia. Pode sim limpar o lugarzinho que seu cachorro faz cocô sem problema nenhum, beleza? Fica tranquilo. Bom, outro caso para coprofagia comportamental é com cadelas em período pós-parto. E esse comportamento é comum e é esperado em boas mães. Elas fazem isso por questões de autopreservação e para afastar possíveis predadores. Como se ela tivesse mesmo na natureza. É uma questão de instinto. Quando o filhote nasce, eles não conseguem ter total controle das necessidades. Então a cadela, a mãe, lambe esses filhotes para eles conseguirem fazer o xixi e o cocô. E aí ela acaba ingerindo as fezes para deixar o ninho limpo. O problema é que ela pode continuar fazendo isso. Isso pode virar um hábito, entendeu? Então mesmo quando esses filhotes crescerem, a cadela pode continuar ingerindo as fezes dela e até de outros cachorros. Bom, e agora uma das principais causas de coprofagia comportamental, o tédio e o estresse ambiental. Talvez esse possa ser um dos principais motivos do seu cachorro comer o cocô. Esse comportamento acontece bastante com cães que vivem dentro de casas ou apartamentos e que não têm suas necessidades básicas supridas. E aí o cachorro acaba brincando e se distraindo com o cocô porque não tem mais nada para fazer. Isso também é bastante comum de acontecer nas fábricas de cães. Então, canis que não são sérios, que não levam em conta o bem-estar desses cachorros e que simplesmente deixam eles lá enjaulados e se reproduzindo, sem gasto energético e mental nenhum. Esse cachorro acaba ficando estressado, redireciona a mordida para o cocô ou simplesmente faz isso porque acha divertido e não tem mais nada para fazer. Existe também uma hipótese que, para mim, é um mito, e é a tese do espaço insuficiente, onde o cachorro come cocô para deixar o local limpo, ou seja, por questões de higiene. Quê? Como assim? Qual que é a lógica de querer um ambiente limpo, né, porque as fezes são sujas, e comer essas fezes, que são sujas? O cachorro não tem neura de limpeza. É lógico, claro que eles preferem um ambiente limpo, mas se o lugar que ele fica for pequeno, ele não vai sair comendo cocô só para deixar o lugar limpo. Isso não faz nenhum sentido, nem pra gente, muito menos para eles. Na minha opinião, a questão do espaço insuficiente causando a coprofagia está muito mais ligada ao estresse e tédio ambiental do que por questões higiênicas. Igual nos cachorros que ficam em canis sem gasto energético nenhum e sem nada para fazer. Outro causador da coprofagia comportamental é a ansiedade de separação. E lembra do que eu disse sobre redirecionar essa ansiedade e frustração para a boca como forma de mordida? Pois é, aqui acontece a mesma coisa. O cachorro entra em pânico quando o dono sai, fica super ansioso, acaba fazendo cocô por causa dessa ansiedade e aí ele vai lá e come. Simples assim. E agora, a nossa última causa comportamental, a coprofagia aprendida. Também é super fácil de entender.
O cachorro simplesmente começa a associar que mexendo ou comendo cocô, ele recebe a atenção do proprietário. Porque o que acontece? Olha só se não é isso que está acontecendo na sua casa. Quando o cachorro tem esse comportamento de comer o cocô, o proprietário vai lá até ele, fala que ele não pode fazer isso, pergunta por que ele está fazendo isso e tira ele lá do lugar que ele estava. E aí o cachorro pode aprender que comendo ou mexendo no cocô, ele ganha a atenção ou a liberdade. Ou então os dois, a atenção e a liberdade. Entendeu? Bom, são muitas e muitas possíveis causas. Às vezes pode até ter mais que uma causa para esse comportamento continuar acontecendo. Então, por exemplo, o cachorro pode ter ansiedade de separação e aprender que comendo cocô ele ganha a atenção do dono. Ou então, um cachorro que foi muito punido por fazer o cocô no lugar errado e que hoje vive restrito num lugar da casa sem gasto de energia nenhum. Enfim, podem ser várias combinações. Você precisa conseguir enxergar qual é a causa dessa coprofagia, ou seja, o que está causando esse comportamento. E antes de tudo, é muito importante descartar qualquer problema de saúde com o médico veterinário, porque se a causa da coprofagia for metabólica, como por exemplo uma pancreatite ou uma verminose, nenhum treino vai ser capaz de fazer com que esse cachorro pare de comer o cocô. Aproveita a sua ida no veterinário e conversa com ele sobre mudar a alimentação. E isso, em conjunto com os treinos, pode ser muito legal. Basicamente, a gente tem que aumentar os níveis de proteína e gordura e diminuir os níveis de carboidrato e fibra. E isso vai deixar as fezes com uma textura e um sabor bem menos atraente para o cachorro. E aí você deve estar pensando, mas aumentar os níveis de proteína não vai fazer com que esse cachorro continue comendo as fezes, né? Afinal, você tinha falado da história dos gatos que tinha muita proteína na ração e tudo mais. E é exatamente por isso que é importante que você faça a mudança junto com o médico veterinário. Os níveis de proteína precisam estar equilibrados para o seu cachorro, calculando a idade, o peso, o tamanho e mais algumas coisas. Então, calculando da forma certa, o ideal é que não tenha excesso de proteína para ser jogado fora no cocô. E aí essas fezes não vão ter excesso de proteína para o cachorro comer. Bom, outro ponto importante, a gente precisa mudar a rotina desse cão. Então, se a causa da coprofagia for a punição, parar completamente de punir o cachorro e fazer uma associação positiva para que esse cachorro não tenha mais medo de fazer o cocô na sua frente. Então pode fazer atividades no mesmo ambiente que estão essas fezes. Pode brincar com ele, fazer massagem, treinar comandos básicos, treinar truques, tudo perto da onde esse cocô está. Esse treino também é bom para o cachorro entender que existem coisas mais divertidas e importantes para se fazer do que comer ou brincar com o cocô. É um treino para fazer o cachorro ignorar mesmo esse cocô. E aqui também é muito importante você começar a colocar um enriquecimento ambiental na rotina dele. Outro treino legal que você pode fazer é o da caixa de transporte. E essa é uma possibilidade de manejo para evitar o erro. Ou seja, a gente precisa evitar que o cachorro coma o cocô e seja recompensado por isso. E colocando esse cachorro para dormir dentro da caixa de transporte, ou deixar ele na caixa enquanto ninguém conseguir supervisionar, já é mais do que meio caminho andado para ele não comer o cocô. Mas essa opção da caixa de transporte exige muito e muito treino. Não é simplesmente colocar o cachorro lá dentro da caixa e deixar ele lá. Precisa ter uma dessensibilização e fazer com que o cachorro se sinta no mínimo à vontade dentro da caixa. Mas o ideal é que ele ame ficar lá dentro. Então, se você não pretende fazer todo esse treino, é melhor nem pensar na possibilidade da caixa. Lembra do que eu te falei sobre ansiedade, né? Bom, e se a causa da coprofagia for para chamar a atenção? É simples. Faz com que esse cachorro consiga chamar a atenção de outro jeito. Então recompensa ele toda vez que ele tentar chamar a atenção querendo brincar ou pegando um brinquedo por vontade própria. E com os gatos? Quando a coprofagia for com o cocô dos gatos, é só colocar a caixa das necessidades do gato num local onde o cachorro não tem acesso. E isso normalmente já é suficiente para parar com o problema. A gente precisa também melhorar ou corrigir o manejo alimentar. Exatamente para tentar programar os horários que esse cachorro vai fazer o cocô durante a noite. Assim, o cachorro faz o cocô, alguém vai limpar o lugar que ele fez o cocô e durante toda a noite esse lugar vai ficar limpo. Treinar alguns comandos incompatíveis também é muito importante. Então treina ele para ir até você toda vez que ele fizer as necessidades. Recompensa ele toda vez que ele fizer o cocô. Recompensa muito, muito mesmo. Pode dar vários pedacinhos de petisco. Um de cada vez. E aí, com o passar do tempo, ele vai começar a associar que fazendo cocô, ele vai ganhar alguma coisa de você. E aí ele vai começar a te procurar sempre depois que fizer essas necessidades. E assim ele vai preferir receber as recompensas de você do que ir lá e comer o cocô. Colocar um comando de voz para o cachorro fazer o cocô também é uma opção bem legal.
Assim você vai conseguir controlar os horários que ele faz o cocô, limpar o lugar e evitar que ele erre comendo. Tem também alguns produtos ou alimentos que deixam o cocô com gosto ruim. Você pode dar alguns alimentos como iogurte, abacaxi, mamão, papaya para alterar o paladar das fezes ou melhorar o funcionamento do intestino. Então, por exemplo, o iogurte. Ele serve para melhorar o funcionamento do intestino, enquanto o abacaxi e o mamão ajudam a deixar o cocô com um gosto mais ruim para o cachorro. Para alterar o gosto do cocô, você também pode comprar alguns comprimidos que vendem nos pet shops ou até os sprays. E eles também deixam o cocô com um gosto bem ruim. O ponto negativo do spray é que você precisa espirrar ele em cima do cocô toda hora que o cachorro fizer o cocô. Então, se você escolher o spray e não ver o cachorro fazendo cocô, pode acontecer do cachorro ir lá e comer. Diferente do comprimido, que o cocô já sai com um gosto ruim. Outro ponto muito importante são os probióticos e os pré-bióticos, mas isso precisa ser decidido por um médico veterinário. Eles basicamente reconstituem e reequilibram a microbiota intestinal de uma forma natural, fazendo que o intestino do seu cachorro trabalhe muito melhor e consiga digerir e absorver mais nutrientes. Lembra lá no comecinho do vídeo que eu falei dos bichinhos que moram dentro do intestino dos cachorros? Então, são esses aqui. E o bom é que a gente pode comprar eles e dar para os nossos cachorros. Fantástico, né? Bom, já viu que tem muita coisa para fazer, né? Pois é, mas eu vou ser muito legal com você e eu vou fazer um resuminho aqui para te ajudar. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa suprir as necessidades básicas do cachorro. Então, dê atividades físicas, atividade mental, atividade social, enfim, supra as necessidades básicas deles. 2. Elimine todo tipo de recompensa e faça um manejo à prova de erro. Você precisa descobrir o porquê que o cachorro está comendo cocô. Descobriu o porquê, segue todas as orientações que eu passei aqui. Treina também os comportamentos incompatíveis. Lembra de treinar ele para que ele vá até você receber a recompensa toda vez que ele fizer o cocô? Então, e junto com o médico veterinário do seu cachorro, conversa com ele sobre usar os pré-bióticos, os probióticos, os comprimidos não absorvíveis e vê se também tem a possibilidade de mudar a alimentação para uma ração de melhor qualidade ou, de preferência, uma alimentação natural. Bom, corre lá que você tem muito trabalho para fazer. Boa sorte e te vejo no próximo vídeo.